Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Seja muito bem-vindo ao Swimcast, amante da natação. O episódio de hoje já vai começar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. É só você ir em www.apoia.se/swim-cast. Lá tem todas as informações. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. Super feliz de receber uma das principais nadadoras da história do Brasil. Estou falando de uma pessoa que tem simplesmente 3 participações olímpicas, mais de 20 anos de seleção brasileira, com mais de 10 mundiais participados, muitos campeonatos pan-americanos, pan-pacíficos, sul-americanos, mundial militar. A gente está muito feliz realmente de conversar com a Fabiola Molina. Fabiola, muito obrigada por dar um pouquinho do seu tempo para a gente bater um papo. Oi, Beatriz, um prazer é todo meu, muito bom sempre, né, falar de natação, esse esporte a gente ama tanto, compartilhar aí as experiências, o prazer e a alegria é meu. Então, a gente sabe que você começou a nadar ali com 6 anos em São José. A gente queria saber se você sempre gostou de natação e se você sempre teve habilidade. Ah, legal. Então, eu falo que a minha história começou quando eu ainda estava na barriga dos meus pais, né, na verdade, acho que antes disso até. Eu acho que eu sempre sou muito grata aos meus pais, primeiro por eles terem me dado a vida, né? E no caso deles, os dois se conheceram na natação, lá no clube, lá na Associação Esportiva São José, que depois no futuro até, né, foi onde eu conheci meu marido também, o Diogo, a gente vai chegar nessa parte da história. Então, assim, eles sempre gostaram muito de esporte de uma maneira geral, mas principalmente da natação. E, na verdade, você acredita que eu descobri semana passada? Fizeram uma entrevista comigo, o pessoal do Instituto Athlon, e o pai dele achou a minha carteirinha do SESC, que foi onde eu comecei a nadar. E aí mostrou lá a data, que eu comecei no dia 4 de abril. E aí eu tinha 2 anos, eu ia fazer 3, de 78. Eu falei, então você está mudando a história aí. Ele falou, mudando a história não, né? Eu estou aqui falando realmente, né, porque meus pais sempre acharam que eu tinha começado com 4 anos, mas aí, com essa comprovação, agora a gente vai ter que refazer todas as nossas aí biografias e informações que eu comecei mesmo lá no SESC, eu tinha 2, né, ia fazer 3 anos no mês seguinte, que eu sou do dia 22 de maio. Mas assim, né, eu comecei por causa de bronquite, eu acho que na minha mãe né, tem ainda bronquite, né, asma, e aí eu tive uma crise muito forte, eles me colocaram lá no SESC, que era pertinho de casa, e depois eu fui para a Associação Esportiva São José, aí eu fui com 6 anos, né? Aí a minha história meio que, porque no SESC é mais recreativo, e na associação é mais escolinha mesmo, aí que realmente o processo de aprender a nadar, de verdade. Eu lembro que eu tinha bastante dificuldade no começo, eu lembro que eu não conseguia, acho que não sei se muitas crianças têm essa dificuldade, mas a tal de soltar a bolinha debaixo d'água, né? Eu lembro que eu não soltava a bolha. Então, eu lembro que a professora tinha falado para eu treinar numa cadeira em casa, colocar o braço assim na cadeira, colocar a cabeça, né, fazer o movimento de respiração e quando eu abaixasse a cabeça, né, ficasse forçando para sair o ar. Cara, eu me lembro disso muito assim, fortemente. Então, eu não acredito que foi assim uma coisa natural, né? É óbvio que eu gostava da água, meus pais gostavam da água, acho que isso facilita quando você tem pais que, né, estão sempre, a gente sempre, por mais que a gente morasse no interior, a gente sempre descia para a praia ali no litoral norte de São Paulo, então tinha esse contato, estava sempre no clube também, né? Enfim, né? Acho que eu comecei a me destacar mais quando eu tinha, assim, sei lá, 12, 13, 14 anos. Não foi no comecinho, né? Eu não me sinto uma criança prodígio, assim, da natação, não. Legal. Mas você chegou na seleção brasileira bem cedo, né? Assim, você já teve participação ali no Pan-Americano de 91, você tinha ali 15, 16 anos, né? 16 anos,
Como que foi essa sua chegada à seleção e como é que era a Fabíola caloura? No ano de 1990, né, que foi um ano anterior a esse, foi acho que quando eu comecei a me destacar a nível, né, nacional mesmo, no meu campeonato brasileiro de categoria, que é o Júlio Delamare, na época era juvenil A, né, hoje é júnior, mas na época eu era juvenil A, eu ganhei as minhas 4 provas, então eu ganhei os 100, 200 costas, 200 e 400 medley. E no Troféu Brasil daquele ano eu já fiquei entre as 3 primeiras, né? Então no ano seguinte que eu fui para o Troféu Brasil, eu saltei de terceiro para segundo. Então eu consegui uma vaga na seleção brasileira pelo 100 costas, mas eu não era titular do 100 costas. E lá no Pan de Cuba eu também não nadei 200 costas. Se eu não me engano, nadou a Renata Carneiro e a Mônica Rezende. Enfim, então, né, eu cheguei nadando uma prova como segunda nadadora. Mas fiz a seleção brasileira principal, que foi ótimo, né? E aí realmente começou a minha história na seleção brasileira absoluta. Eu era uma caloura, assim, tipo, eu sempre, né, quando era menor, hoje eu não me considero tímida, mas eu era muito tímida, muito tímida. Até eu falo para os pais que têm filhos adolescentes, assim, olha, não se preocupem tanto que depois de um tempo essa timidez é normal. Eu era muito quieta, né? Enfim, vindo também de uma cidade do interior, então, assim, dentro da seleção brasileira, eu não conhecia ninguém. Quando você está num clube grande, você é calouro, você já tem outras pessoas mais velhas que treinam com você, de uma certa maneira é um pouco mais fácil, né? Mas eu sempre fui, assim, bem na minha, assim, né? E geralmente, por exemplo, eu não fui com o meu treinador principal, né? Então, você tinha que se adaptar ao treinador da seleção brasileira e você vai fazendo as amizades, você vai conhecendo as pessoas. Nessa seleção de Cuba, você já conhece algumas pessoas também que competem com você, enfim, né, as tuas próprias companheiras, né, as meninas que andavam sem costas. Então, assim, acho que você nunca tá sozinho na seleção, né? Por mais que você seja caloura. E eu acho que é natural, tem um certo, assim, né, deslumbramento. Poxa, cheguei na seleção, poxa, que bacana. Mas eu sempre fui uma atleta, assim, bem disciplinada, né? Eu sempre fui a certinha da equipe, não deixava a galera matar. Então, cara, mas a gente olha para trás e a gente fala, nossa senhora, olha só como é que a gente era, né? É muito engraçado a gente ver as fotos lá de Cuba. Cara, mas eu acho que faz parte do crescimento nosso, né? Todo mundo é um pouco assim, olha para trás, igual quando a gente vê uns cabelos que a gente tinha quando a gente era criança. Eu não acredito que eu era desse jeito. Mas enfim, né? Eu acho que faz tudo parte do nosso crescimento. E ali em 91, em Havana, né, você estava ali bem de caloura, super jovem, e aí depois teve em 95 o PAN em Mar del Plata. Ali você já mais Aham, experiente. Como que aham. foi já essa segunda experiência grande aí, vamos dizer? Aham. Aconteceram várias mudanças na minha vida, né? Eu fui para os Estados Unidos em 94, então o PAN de 95 foi um PAN que eu já estava morando, né, nos Estados Unidos, treinando numa outra estrutura com técnico americano. A menina que ganhou, né, a prova dos 100 costas, ela era americana, a Beth Bosford, e se eu não me engano foi ela. Você já tem outra maturidade, né? Inclusive nesse PAN, eu já nadei as minhas 4 provas, né? Na época, né? Como eu nadava costas e medley, eu nadei os 100, 200 costas, 200 e 400 medley, fui bronze no 100 costas, né? Na minha prova individual, que foi muito legal. Ajudei o revezamento 4 por 100 medley também, né? Já era a principal nadadora de 100 costas do Brasil naquela época. E ajudei o revezamento a ganhar um bronze também. Você já tem, né, 4 anos é muita coisa. Eu acho que às vezes, né, 1, 2 anos já dá bastante diferença. Imagina 4, né? Praticamente um ciclo inteiro ali. Novas percepções, né? De novas experiências. Apesar de eu ainda me sentir bem imatura, né? Mas com certeza eu já era bem diferente da caloura de 91. Não, você comentou que já estava treinando ali nos Estados Unidos, né? E você, ao longo da sua carreira, treinou nos Estados Unidos, treinou depois na Europa. Como que você era treinando, né? Você sempre foi uma pessoa muito dedicada. E o que que você mais gostava ali em um treinador? Então, acho que, né, passei por grandes treinadores, né? Eu agradeço sempre os meus treinadores.
né? Tive, na época de criança, a Zanza, né? Que quando eu comecei a competir, a Zanza foi a minha primeira treinadora com 10 anos e ela me ensinou muito, assim, a paixão pelo esporte. Eu acho que quando você vê um treinador tão dedicado quanto você, um treinador comprometido, um treinador que ama aquilo que faz, que é um time mesmo, que trabalha em conjunto, né? Eu acho que é quase que uma parceria igual pais e filhos, assim, né? Por mais às vezes que seja difícil algumas coisas e que o pai, por exemplo, tenha que impor alguns limites, tenha que falar não, tenha que, às vezes, algumas coisas você não agrada tanto o filho, cara, o treinador é mais ou menos do mesmo jeito, né? Tipo assim, olha, essa série, tipo assim, cara, vai doer, isso assim, enfim, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer esse sacrifício, ou né, algumas coisas você vai ter que abrir mão, mas por um objetivo comum. Então, eu acho que os treinadores que né, eu tive depois, né, da Zanza, teve o Glauco Tomate, depois eu passei pelo Amaury Machado, que foi quem me colocou, né, nesse destaque nacional e internacional quando eu tinha os meus 15, 16, e quem inclusive me apoiou ir para os Estados Unidos, o que é uma coisa muito bacana, assim, ele poderia ter sido egocêntrico ou egoísta e falado assim, não quero perder a Fabíola, ela é minha atleta, foi eu que destaquei ela a nível internacional, ela foi comigo, tá nadando bem comigo, eu não quero que ela vá. Né? Ele sabia que para alcançar os meus sonhos, de repente eu precisava ir. Então, até agradeço, assim, ao Mauri, ele fez parte, assim, né, meu pai e ele, assim, tinham bastante proximidade, né, naquela época, sei lá, eu com 16 anos, os pais acabam participando muito das decisões, né, e, e nessas conversas, né, o Amauri, tipo, não, eu acho que realmente conversando acharam que a melhor solução para eu conseguir chegar um dia nas Olimpíadas seria, né, pensando a longo prazo, seria ir para os Estados Unidos. Quando eu tive lá nos Estados Unidos, antes de eu chegar na faculdade, eu treinei com o Rick Bishop, que era o treinador da Gabriele Rose, por alguns meses, mas né, eu estava lá só né, de passagem. E aí eu fiquei lá no Tennessee treinando com Dan Colella, de 94 até no final de dezembro de 98. E o Dan era uma pessoa super querida, assim, sabia muito bem conduzir a equipe. Acho que a parte humana, principalmente para as meninas, é uma coisa importante, né? Cara, tem que ter firmeza, tem que ter seriedade, mas tem que saber também a conversar. Eu acho que para a mulher isso conta bastante. Eu tive o Vacari fazendo parte da minha transição logo pós né, faculdade. Eu fui para Nova York. Na verdade, antes do Vacari chegar, eu fui para Nova York e treinei com o John Collins, que era o treinador do Badger e que treinou grandes atletas. A menina que ganhou o Mundial de Longa de 98 de Perth era do Badger. Ele treinou a Christina Teuscher, que foi para as Olimpíadas, o Ricky, não vou lembrar o sobrenome dele, mas era um cara da década de 80, 70 que também nadava costas. Ele tinha um tipo de treino assim bem old school, né? Ele dava muita metragem, foi o único lugar onde eu tive problema de ombro, né? Foi lá treinando com ele. E ele tinha um programa, praticamente assim, a equipe ela era de high school, né? Ela era das crianças até 16, 17 anos. Então eu saí de um esquema universitário e fui para ele. Acho que a transição foi muito brusca para mim, né? Sair de um esquema universitário para voltar para um esquema de high school, de uma certa maneira, tipo assim, retrocede, né? Então não foi legal, mas eu aprendi várias coisas psicológicas assim com ele que me ajudou mais para frente também. E aí eu fui para o Michael Loberg, que foi um grande treinador também, inclusive ele treinou a Dara Torres né, lá em Coral Springs, quando ela foi prata nas Olimpíadas de 2008, e né, o Michael veio a falecer depois, na sequência, né? Mas era muito bom treinar com o Michael. Eu gostava de treinador assim, que assim, você te prepara, né? E quando você vai competir, cara, ele te conhece, acho que tem que ter aquele conhecimento, igual o pai e filho, tipo assim, cara, no olhar, nas palavras, na hora da prova. Para mim, eu era uma atleta que eu precisava muito, tipo assim, na hora da prova, tipo assim, fala a palavra, fala meio que a frase certa, né, que você dá um gás final, porque natação é tudo muito rápido, né? Então, assim, cara, quando você vai para a prova, por mais que você saiba o que você precisa fazer, aquela conversa final ali, né, com o treinador eu acho muito importante. Então, eu valorizava isso muito no treinador. Eu sempre falava, olha, antes de ir para a prova, por mais que eu sei que eu estou pronta e que a gente já fez o trabalho, aquela conversa final, assim, pré-prova, cara, faz muita diferença, né? E, enfim, né?
Se eu for falar todos os meus treinadores, a gente vai ficar até o final da conversa, mas é brincadeira. Eu voltei para São José, acho que o Vacari foi um grande treinador que eu tive nessa transição de estar em São José e treinando, eu representava o Vasco, mas morei um tempo lá no Rio, mas o Vacari que me acompanhava, fazia os meus treinos. Depois eu voltei para São José, fiquei lá um tempo até eu voltar para os Estados Unidos. E aí eu treinei na equipe do Diogo com o Tim Powers, que também foi um treinador onde eu me dei muito bem. Assim, eu voltei a nadar super bem depois que eu fui treinar lá. E depois, finalmente, eu fui treinar com o Andrea Di Nino lá na Itália. A gente fez um esquema super profissional, assim, e era muito legal que assim, o Andrea havia muitos detalhes. Eu acho que quando você vai envelhecendo, e acho que quando você tem atleta, você tem, né, eu que tive uma carreira tão longa, eu tive treinadores diferentes, eu valorizo, né, coisas diferentes em cada treinador, em cada fase que eu passei. Se eu tivesse pego um Andrea no comecinho da minha carreira, de repente não seria tão bom, não sei, entendeu? Você tem mais maturidade para lidar com algumas coisas, até porque você já chega num nível, né, na época que eu fui com o Andrea, eu já estava fazendo 1:1, se eu não me engano. Você não tem que melhorar 5 segundos, você tem que melhorar centésimos. Então, assim, os centésimos que você vai melhorando são nos detalhes, né? E o André era muito detalhista. Hoje em dia, naquela época que eu treinava também, por exemplo, não tinha tanta tecnologia. Então, um treinador que consegue usar um pouco mais de tecnologia para te ajudar, para te mostrar, para te direcionar para alguma direção, né? Para te direcionar em algo que você, poxa, está tendo dificuldade de enxergar, isso eu acho muito bacana. Tava até conversando com o pessoal do Minas, assim, semana passada, né? Hoje as equipes têm, né? Um biomecânico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um preparador físico. A única coisa que eu tive na vida disso tudo foi preparador físico quando eu estava na faculdade, né? Na faculdade tinha um preparador físico da equipe. Mas tirando isso, eu nunca tive biomecânico, eu nunca tive nutricionista, eu nunca tive psicólogo. Eu paguei alguns profissionais, né? Mas por conta própria. Então, eu acredito muito hoje em dia que o treinador tem várias pessoas que o ajudam, né, nessa questão de multidisciplinar, de você ser um atleta mais completo. Mas, e eu acho que você tem que ter muita afinidade, assim, com o treinador, né? Depois eu vim treinar em Brasília, treinei com o Antônio Henrique, que foi bem legal também. A gente trouxe um pouco do que a gente fazia para a Itália para o Brasil, fazendo um treino bem profissional também, assim, bem direcionado. E também estava nadando super bem. Foi uma pena que, né, ocorreram algumas questões pessoais da parte dele. E a gente voltou lá para os Estados Unidos, fomos treinar lá em Jacksonville, na Bowls, junto com o Sérgio Lopes. E também voltamos para um esquema que era um pouco mais voltado para o pessoal da high school. E foi um treino bem pesado, assim, no final da carreira, né? Eu fui para Londres com 37 anos. Você vai entendendo que o descanso é muito importante. E os treinadores entender, né, isso do atleta também é difícil. E lá em Jacksonville, por exemplo, eu não tinha oportunidade de dobrar. A gente tinha que fazer tudo num treino só, porque a gente não tinha horário na piscina. Então era muito difícil você fazer todos os treinos com qualidade só treinando pela manhã. Ah, porque era muito pesado, né? Enfim, então acho que tem alguns treinadores que têm algumas boas intenções também, mas tem algumas limitações, que era o caso do Sérgio Lopes, né? Meu treinador que eu fui para Londres. Enfim, então eu acho que é isso. Acho que você vai encontrando nos treinadores de acordo com as situações e no caso, por exemplo, assim, você vai buscando também, né, os treinadores e você vai conversando. E eu acho que assim ninguém é perfeito e não existe treinador perfeito. Você vai se ajustando e você vai conversando. Acho que hoje em dia é bem diferente, acho que de antigamente, que as coisas eram um pouquinho mais impostas, mas você vai amadurecendo, você também vai tendo mais condições de trocar uma ideia de um nível onde você consiga contribuir com o seu próprio treinamento, né? Então, eu acho que é isso, o treinador ter uma certa flexibilidade de entender você como uma pessoa única, né? E você fala assim, olha, tem essa necessidade tal, e o treinador compreender aquilo e falar assim, pô, o que a gente vai fazer então para melhorar você nessa sua necessidade, né? Então, acho que é isso, ir junto na mesma direção e não só, não, eu sempre fiz assim, vai ser assado, né? Não, aqui a gente sempre dobrou 5 vezes na semana, você vai sempre dobrar 5 vezes na semana. Cara, às vezes não funciona para você, né? Enfim, então eu acho que essa compreensão, essa mente aberta, porque a natação, né, eu acho que é muito individual. Então, acho que seria essa resposta.
Não, legal. Eu como treinador, eu acredito e concordo que a gente tem que conseguir ter essa empatia com o atleta, até esse vínculo que você falou, de às vezes é até uma coisa parecida com pai e filho, de saber olhar, de se conhecer, de falar aquela coisa certa e dar aquele start. Mas aí eu queria que você agora falasse pra gente como que foi a sua trajetória do ciclo olímpico até chegar a Sydney ali. O que que você vê como importante na sua evolução? Passou ali o PAN de Winnipeg também, que foi legal, e você chegar em Sydney e marcar ali a história, principalmente da natação feminina. O que Eu considero que o ciclo foi mais ou menos assim, um ciclo de 9 anos, né? Porque eu comecei a sonhar com isso em 91 e só consegui realizar em 2000. 96 eu já estava nos Estados Unidos, então, mas com o objetivo de ser uma atleta olímpica, mas em 96 eu não consegui ir para Atlanta, fiquei meio segundo do índice. Então, assim, eu acho que dentro, né, de realizar esse objetivo nesse ciclo, que não começou, né, em 96, começou antes, uma das mudanças que eu fiz na minha vida foi ir para os Estados Unidos. Então, você está numa universidade americana, dentro de uma equipe americana, competindo bastante. Eu acho que isso é uma grande vantagem que a gente tem lá nos Estados Unidos, é essa competição constante, coisa que no Brasil não tinha muito. Foi até um dos motivos que me fez meio que assim a gota final foi um sul-americano que eu nadei em um sul-americano que foi em Goiânia, que foi em 93, se eu não me engano, que eu ganhei a prova e cheguei, tipo, 3 segundos na frente da segunda colocada no 100 costas. Então, assim, mesmo a competição que tinha a nível sul-americano, eu não tinha muita disputa, não tinha muita, né, competitividade. E isso eu acho muito ruim para o esporte, né, e para mim era muito desmotivador. Então, lá nos Estados Unidos, a frequência de competições com certeza me ajudou, me preparou a chegar nesse ciclo olímpico, né, chegar, conquistar essa vaga para ir para Sydney. Isso eu sempre falei, né? Acho que você está competindo sempre, a competição é o melhor treino que você pode fazer, porque está sempre se aprimorando. Então, acho que isso seria um fator importante. Né, você vai ganhando experiência também com as competições internacionais, então, de nadar Jogos Pan-Americanos, de você nadar, né, campeonatos mundiais. Eu fui para Sicília no Campeonato Mundial Universitário Universiade, né? Em 97 eu fui prata lá, foi uma conquista importante que você vai fazendo degrauzinhos, né? Lá eu consegui o índice para ir para o Mundial de Perth de longa, foi meu primeiro Mundial de longa, foi em 98. Então você vai galgando esses né, patamares e ganhando experiência. Acho que isso é fundamental e você vai amadurecendo. Eu acho que a preparação física foi algo que nesse momento, né, todo assim, né, passou por muitas mudanças a questão da preparação física, né, porque 9 anos muitas coisas acontecem, né, nos Estados Unidos você tem um outro tipo de preparação física, de você conseguir fortalecer a parte fora d'água para você conseguir realmente aplicar dentro da piscina. A parte científica eu acho que contribui um pouco, apesar de naquela época não ser tão grande, mas quando eu estava na faculdade a gente não fazia muitos testes assim de lactato, não tinha muita parte científica acompanhada, mas, né, sendo aplicada ali nos meus treinos. Mas quando eu fui para a Flórida, que foi o meu último ano, quando eu consegui realmente o índice, a gente fazia teste de lactato, tinha um pouco mais de acompanhamento científico, que eu acredito que era importante. Eu acho que outra coisa que é muito importante, assim, para o atleta, né, você tem o aspecto físico, né, você tem o aspecto psicológico e você tem o aspecto emocional. Você está feliz onde você está é fundamental, né? Você está realizado, você está se encontrando dentro da equipe, você acreditar, confiar no treinador também. Então, esse meu último ano pré-Sydney, né? Eu saí de uma situação bem difícil lá que eu estava em Nova York, que eu realmente não consegui me dar bem com o treinador, não pessoalmente, né? Porque, enfim, a gente se encontra, né, nas competições internacionais, eu converso com ele normalmente, não teve nenhum problema pessoal. Foi mais realmente de o treinamento não bater. Mas, e aí eu fui para Flórida, né, tinham outros brasileiros lá, tinha né, o Pio, o Xuxa, a Patrícia Comini, a Flavinha Delaroli, então, e o próprio treinamento, né, ser um treinamento que eu conseguia render mais, e você vai vendo resultados, né, ao longo da temporada.
Então, acho que essa parte emocional de você estar feliz é muito importante, né? Acho que quando você está feliz, as coisas fluem melhor e as coisas começam a acontecer, né, para você. E a parte psicológica, ela é, tipo, né, acho que até mais importante às vezes do que a física, né? Porque se você está bem fisicamente, mas você não está bem psicologicamente, em termos de mente, cara, é muito difícil você ter uma grande performance. E na verdade, assim, em 99 eu não considero que eu nadei bem no PAN lá de Winnipeg, né? Eu fui quarta, quinta, eu acho, no 100 costas, ou quarta, mas eu não melhorei o tempo, né? O objetivo era ter feito o índice para Sydney lá no PAN. Eu nadei 4 provas lá, eu fiquei doente na véspera da competição, então, assim, foi muito ruim ter ficado doente. Eu fiquei praticamente uns 5 dias sem nadar direito, fiquei gripada, fiquei sinusite, tudo, então isso interferiu na minha performance. E foi até a gota d'água para eu sair lá de Nova York e ir para a Flórida. E, cara, não consegui o índice lá. Aí em dezembro eu não consegui, porque teve um brasileiro no final do ano. Eu tentei, eu fiz um 3 baixo, alguma coisa assim. O índice era um 2,90, né? Depois, em março, teve um sul-americano que foi, inclusive, lá em Mar del Plata, em março de 2000. Eu, tipo assim, tava pronta para fazer o índice, também não fiz. Fiz alguma coisa tipo um 207, um 307. Cara, e nesse momento eu vi que, assim, o que estava me impedindo de fazer o índice olímpico era a minha cabeça. E até porque você fala assim, nossa, já não fiz no PAN, não fiz em dezembro, não fiz agora, e você tem só mais uma chance, assim. Então, assim, você começa a acreditar que você já não vai conseguir. Isso é muito ruim. Então, você reverter o seu pensamento, que você, tipo assim, não, eu não vou conseguir. Porque falar é fácil, não, fala que você consegue, mas você realmente saber que você vai conseguir, você ter aquela certeza, aquela confiança que vai dar certo, cara, é muito difícil. Então, eu busquei na época, cara, a gente ia fazer uma comemoração pós esse sul-americano, né, se eu tivesse feito índice, não teve, mas a gente reuniu a família mesmo assim. Um tio meu falou assim, Fabíola, por que você não busca um curso lá nos Estados Unidos, tal, né? O Anthony Robbins estava bombando lá na época, tipo, ele falou assim, se você encontrar um curso que você consiga fazer, eu pago ele para você. Daí esse meu tio financiou esse curso, eu procurei, corri atrás, comprei, né, passagem. Só tinha pouco tempo, de março até a seletiva, acho que era em maio, se não me engano, né? É, então eu tinha pouco tempo assim, e eu consegui esse curso, já engrenei a viagem que eu vinha para o Brasil para competir. E fiquei lá 3 dias, não treinei enquanto eu estava lá nesse curso, né? Naquela época, tipo, a gente ficar sem treinar 3 dias era um absurdo. Eu falei, tem piscina no hotel? Eu falei, puta, não tem piscina no hotel. Eu fiquei, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu falei assim, não, mas eu vou. Enfim, então acho que a parte psicológica foi fundamental para eu conseguir o índice. Era muita pressão na época, né? Realmente não tinha nenhuma outra atleta feminina que tinha chances de conquistar o índice. Eu era que estava sempre esbarrando ali, estava muito próximo e nunca conseguia realizar esse tempo. Eu já tinha feito outras coisas para tentar me ajudar, mas enfim, e na época não tinha esse negócio muito de psicólogo, do esporte, né? Depois que eu fiz esse curso, eu fui, tipo assim, né, por tudo ou nada, e realmente foi determinante para eu ir para Sydney, ajustar essa parte psicológica. Legal. E aí conta pra gente um pouquinho dessa experiência de como que foi a sua estreia olímpica ali em Sydney, né? Uma Olimpíada que muita gente fala que foi bem especial ali, o clima da arquibancada, um país que gosta muito de natação. E também queríamos saber sobre o momento pós-Sydney, né? Você ficou alguns Uhum. anos sem melhorar, né? E você poderia ali ter encerrado a sua carreira, talvez outras pessoas fariam isso, mas você voltou a melhorar, conquistou aquela medalha no PAN de 2007, que foi muito especial, e aí continuou a sua carreira aí com grandes resultados. Acho que você chegar numas Olimpíadas já é uma super vitória, né? É bem difícil, sim. E quando você chega, eu acho que você tem uma sensação de gratidão muito grande. É lógico que lá, né, o estádio olímpico lá de Sydney, onde a gente competiu, onde foi a piscina, era uma coisa absurda, assim, de grande. Então, óbvio que impressiona, né? É, e eu era a única menina na equipe, então, assim, de uma certa maneira, você fica um pouco sozinha, né? E você tem, cada atleta tem a sua própria rotina. E o meu treinador tinha o Xuxa e o Rogério Romero naquelas Olimpíadas também. Então ele também era bastante demandado dos meninos, né? O 4 por 100 livre logo no começo da competição. A minha prova foi no segundo dia, né? No primeiro dia eu nadei sem borboleta, meio que para quebrar o gelo, assim. Tinha a questão dos trajes, não sei se vocês lembram, até quando eu
tinha, né, o Thor que estava nadando com aqueles trajes, e assim, no Brasil a gente não tinha muito acesso, enfim, uma das provas eu tentei nadar, eu nadei meio mal, aí chegou lá em cima, eu até assisti recentemente, alguém, uma das entrevistas que a gente está dando, me colocaram, né, a prova de Sydney, eu nadando lá em Sydney, todo mundo de maiô comprido e eu tava com maiôzinho ainda. Porque o nome, então, tinha esse lance do maiô, né, de você se adaptar ao maiô, então, cara, você não sabe, tá todo mundo com maiô comprido, você não tem maiô certo para competir, vai de maiôzinho mesmo. Então, tem um monte de coisa emocional, assim, que acaba também interferindo, né? Eu acho que você sempre chega numas Olimpíadas querendo fazer o seu melhor, melhorar o seu tempo. E eu acho assim, a natação um pouco cruel, que você tem uma chancezinha, né, cara? E você tem que estar tudo perfeito naquele dia. Natação, uma coisinha que não sai perfeita, você já piora 10 centésimos, 15 centésimos, já é a diferença de você entrar para uma semi ou não. Na noite anterior eu dormi muito mal, cara. Eu dormi com um elástico no punho e eu acordei com uma dor no cotovelo. Eu falei, gente, meu cotovelo não tá abrindo, assim, na verdade o elástico do pulso estava prendendo a circulação, né? Cara, então eu dormi super mal naquela noite, foi assim, uma coisa super ridícula, né, de você estar com um elástico de cabelo no pulso. Eu até falo para as meninas, gente, pelo amor de Deus, não durmam com elástico de cabelo no pulso. É... E é um pouco frustrante, né? Você se dedicar tanto para chegar naquele momento e você não melhorar o tempo. Aí você nadou sem costas e, tipo assim, cara, não sei, eu piorei alguns centésimos e, né, não passei para semi. E aí, tipo, acabou. Cara, é muito frustrante. E até falo assim que as Olimpíadas que eu fiquei muito feliz de nadar com revezamento, né? E a gente pôde contribuir, porque você tem uma chance a mais de nadar. Então, assim, cara, e você vê, às vezes, alguns grandes atletas passando por isso. Você pega o César Cielo lá em 2008, cara, a eliminatória que ele nadou do 100 livre foi um desastre. Aí na semifinal ele já melhorou um pouquinho, mas mesmo assim ele ainda não estava tão bem. E ele se mega superou para na final conseguir um bronze no 100 livre. E ele fala que o ouro dele no 150 livre só veio por causa daquele bronze que ele conseguiu no 100 livre. Cara, porque assim, ele teve essas 3 chances de nadar e você vai ganhando confiança e você vai crescendo na competição, né? Só que às vezes você não tem essa chance, né? Enfim, faz parte do nosso esporte. A natação é assim, né? Eu falo assim, se quisesse ter feito outro esporte, poderia, sei lá, ir pro vôlei, pro tênis, que às vezes você tem vários matches, apesar de ter alguns pontos que também serem cruciais, enfim. Mas então, assim, você acaba tendo um misto de sensações depois que você chega lá, porque é tão difícil e de repente acaba tão rápido. Mas você olha para trás assim, e você tipo assim, você sente muito orgulho, né, de tudo que você conquistou, de tudo que você passou, de tudo que você abriu mão e que valeu tanto a pena, né? E depois, com o tempo passando, você vê o quanto aquilo lá também foi importante para a nação brasileira feminina, né, motivando as outras meninas a chegarem cada vez mais longe. E em 2004 elas conseguiram uma final olímpica, que foi sensacional, né? O 4 por 200 livre fazendo uma final, a Flavinha fazendo final, a Joana fazendo final. Então me alegra muito, assim, que eu acho que, né, todo esse esforço, assim, realmente valeu a pena. Tive um momento bem ruim pós Sydney, né, porque voltei para o Brasil e fui, né, para o Rio de Janeiro, porque eu representava o Vasco em 2001, né, todo mundo sabe, né, a gente levou um super calote, né, e a gente não recebeu nada de pagamento. E naquele mesmo ano de 2001 eu peguei dengue e eu fiquei 3 semanas sem treinar nada e tive 3 semanas para me preparar para o Troféu Brasil, que ela, logo na sequência eu peguei, se não me engano, a dengue tipo dia 2 de abril e me recuperei. Fui a melhor índice técnico do Troféu Brasil, nadei, se não me engano, para 1,2 alto, alguma coisa assim, 1,3 baixinho. Só que eu não fiz o índice para o Mundial daquele ano. Então eles cortaram meu patrocínio e falaram que agora eu não estava mais na seleção brasileira. Então eu não tinha apoio nem do Vasco, nem da seleção brasileira. Né, eu era a única atleta olímpica e eu tive um ano de 2001 assim, péssimo, né? Então, em 2002, voltei para São José, bem desmotivada, já pensando num pós-carreira, né? Vou fazer um último ano aqui na minha cidade, enfim, ver o que dá para fazer mais um pouquinho. E já comecei a pensar num pós-carreira realmente. Comecei a estudar com a minha mãe a empresa que a gente lançou em 2004, né? Fabiola Molina, Moda Esportiva e Moda Praia. E só que nesse meio tempo eu comecei a namorar o Diogo. E o Diogo se mudou para os Estados Unidos. A gente começou a namorar em junho. Em julho ele teve um treinamento com a seleção no México, depois uma competição no Japão. Ele competiu lá em Fukuoka e depois ele já foi para os Estados Unidos. Então a gente não se encontrava muito, né? A gente só se encontrava nas competições. E daí eu continuei nadando de uma certa maneira, pô, se não nadar mais um pouquinho, na próxima competição eu encontro com o Diogo. E aí eu passei meio que 2003 assim, né?
nadando um pouco para encontrar com o Diogo. E o nosso namoro foi ficando mais sério, né? E aí, em 2004, acabei indo para os Estados Unidos para ficar uma temporadinha lá com ele, tipo de janeiro a abril. E nisso eu voltei a nadar para os meus melhores tempos, andei para 1 e 2, né? Em 2004, aí fui para o Mundial de Curta, fui bem nesse Mundial de Curta, fiquei em 6º lugar. E aí meio que tive eu sempre considero, né, a segunda parte da minha carreira, né? Foi assim, pós-Diogo. E aí fui para Pequim, enfim, né? A gente foi morar na Itália, né? E o Diogo se formou em 2006, a gente casou, e aí a história continua. Fabiola, antes da gente ir ali para Pequim, que foi o pós o PAN de 2007 aqui no Rio, inclusive, né? É, Aham. a gente fala com as meninas, eu te acompanhei muito tempo, né? E a própria Tuca que já falou com a gente, a Flavinha, a Etienne, a Poliana, você é unânime a mais querida, né? Elas sempre olham para você como a mãezona, aquela que tá sempre dando força para essa galera, tal. Isso sempre foi assim seu, porque você ajuda muita gente. Ano passado você ajudou a seleção juvenil com uniforme. Tem altas histórias lindas aí. Queria que você falasse um pouquinho desse lado da Fabiola. Bom, assim, é um pouco meu, assim, né? Sempre que eu tive na seleção, mesmo não sendo uma das mais velhas, eu sempre tentei fazer coisas que, tipo, unisse a equipe. Eu acho que vem um pouco lá dos Estados Unidos também, de você, assim, ser muito equipe, de você, cara, você ter orgulho daquilo, da onde você pertence, de você torcer muito, né? Na faculdade, assim, é muito legal, é um ambiente, assim, cara, de motivação contínua, né? E de estar todo mundo sempre torcendo. Eu lembro quando tem competição, as meninas preparam tipo goodie bags, né? Tipo assim, sacolinhas de torcida umas para as outras. Então acho que eu tenho um pouco do meu jeito de ser, né? Mas tem um pouco dessa influência americana de ser muito time, de ser muito equipe. E, cara, você fazia tanta coisa legal lá que você fala assim, gente, pode ser tão legal isso, cara. E é uma equipe, por mais que é individual, cara, a gente tem que ajudar uns aos outros. Quanto mais a gente se ajudar, cara, é bom para todo mundo, é bom para o esporte, é bom para a gente, é bom para o nosso país, enfim. Então, assim, eu lembro que teve um Mundial de 2002, que foi em Moscou, que caiu bem na Páscoa. Aí eu sugeri para a equipe, eu falei assim, por que a gente não faz, tipo assim, uma troca de ovos de Páscoa? Eu inventei uma brincadeira, nem lembro qual que era, mas assim, ia ser num dia que não tinha competição ainda, eu inventei uma brincadeira lá, nem lembro assim a dinâmica. Mas assim, e aí eu conversei com os treinadores antes, olha, eu queria fazer essa dinâmica para unir a equipe, tudo bem, os técnicos, tudo bem, pode fazer. Cara, um ou outro atleta não quiseram participar porque ia desfocar da competição, sabe? Eu fiquei até bem desmotivada, assim, naquela época. Eu falei assim, tudo bem, quem não quiser não participa, mas assim, né, eu tô fazendo um negócio para unir a equipe, né, vamos junto. Mas assim, veio de mim, né? E fiz outras coisas dentro da seleção também, fazia até algumas coisas depois dessa. Eu comecei a fazer algumas coisas anônimas. Eu falei assim, já não vou nem colocar o nome nas coisas. Eu fazia bilhetinho pessoal, enfim, fazia umas coisas meio que anônimas, mandava mensagem para poder motivar e as pessoas se sentirem motivadas também, sabe? Mas eu acho que eu até falo assim, não sei se eu fui para o esporte errado, porque sou muito de equipe, eu gosto muito assim de realmente fazer as coisas em conjunto. A energia para mim acho que contagia demais, né? Cara, você tá no clima. E eu acho que é isso que vale a pena, as melhores recordações é isso, assim, quando você tá dentro do esporte, sabe? De você tá, pô, torcendo junto, vivendo aquilo lá junto. Acho que a vida tem que ser vivida assim, sabe? Com intensidade, todo mundo junto. Você tá lá e você vê, né, depois que você vai ficando cada vez mais, digamos assim, experiente, que você sabe que você pode contribuir de outras maneiras, igual, né, por exemplo, a seleção brasileira lá, o ano passado tava as mães desesperadas, pô, a gente não tem, a equipe não tem um maiô para competir, eles só ganharam uma camiseta. Cara, você tá dentro das minhas possibilidades, chegou isso até mim e eu, né, pude contribuir de alguma forma, por que não, né? Óbvio que você tem que estudar as possibilidades, mas chegou, é óbvio que às vezes a gente né, passa por cima de umas coisas, pô, tá, tem outros pedidos na frente, a gente tem que fazer as coisas tudo na urgência, na correria, mas vale a pena, né? Eu acho que isso marca as pessoas e a gente também planta essa sementinha do bem, ver, pô, tem gente que se importa com a gente, tem gente que realmente, eu acho que pro atleta é muito importante a gente
saber que não é só a parte financeira, mas é a pessoa que, pô, eu acredito em você, eu sei que, cara, você tá lá, chegou na seleção brasileira juvenil, cara, às vezes é um momento do atleta que ele vai dar o próximo passo. Então, é muito importante o que a gente pode fazer. Então, o meu lado é um pouco assim, sabe? Eu também, assim, eu acho que, assim, né, eu fui uma das primas, eu sou uma das primas mais velhas de um lado da família, e da outra eu sou a segunda mais velha. Eu sempre fui meio de, eu que fazia os teatrinhos da família, então eu pegava, juntava todo mundo, escrevia, até por isso que eu me formei em teatro nos Estados Unidos, né? Eu escrevia os textos, eu fazia as fantasias, eu organizava todo mundo. Aí o tempo foi passando, as crianças foram ficando velhas, a gente não fazia mais teatrinho, a gente fazia outras coisas, eu que organizava tudo também. Então tem um pouco meio disso, de liderar essas coisas, né? E até, até hoje, agora eu organizo com as minhas filhas, né? Muito Eu legal. vivo organizando as coisas com elas, mas eu acho que é muito bacana. Legal. Nessa linha ainda, né, a Tuca deu um depoimento bem legal para a gente sobre 2008. Ela disse que você já tinha o índice para a Olimpíada, então você não precisaria Uhum. descansar, né, para fazer a tomada de tempo que poderia classificar o revezamento, mas você descansou para a competição e aí vocês acabaram conseguindo essa classificação. E ela fala disso assim como uma coisa muito especial, porque realmente você não precisaria ter feito isso, né? E com esse revezamento vocês acabaram chegando perto ali de chegar na final em Pequim, né? E no ano É, seguinte, em Roma, vocês chegaram na final e abrindo o recorde, aham, você chegou muito perto de quebrar a barreira do 1 minuto. Então eu isso, queria que você aham. falasse um pouco desse revezamento, dessa sua decisão e dessas competições também. Foi a única Olimpíadas que eu fiz o índice antes, né? Eu fiz o índice no Sul-Americano que teve em São Paulo, em março. Alguma coisa assim, né? Não foi na última tentativa. Foi quando né, o revezamento, a medley ainda não tinha o índice. Óbvio que eu poderia estar treinando direto para as Olimpíadas. Mas assim, eu também estava defendendo o meu clube, né? O Minas, não, Minas não, estava defendendo o São José. Eu nem tinha revezamento na época, né? 2008 não andava para São José ainda. É, mas, assim, acho que todo campeonato brasileiro ele é importante, ainda mais que você tem uma chance de classificar um revezamento. E eu falo assim, para mim foi as Olimpíadas mais legal, porque, cara, quando extrapola você e você pensa no coletivo, cara, é muito mais, sabe? Para mim, eu falo, as Olimpíadas mais legal que teve foi Pequim, né? Com certeza, né? Acho que 2000 foi muito importante por eu ter conseguido, acho que se não tivesse ido, não teria tido todo o resto da história. Mas as Olimpíadas mais legal foi Pequim, principalmente porque a gente fala do revezamento, eu acho que é outro significado. E eu acho que, assim, óbvio que você não é um sacrifício, mas sei lá, as pessoas olham por esse lado, né? Mas, assim, para mim não foi sacrifício nenhum, para mim faz parte, assim, é obrigação, é o que tem que tá dentro da gente, sabe? Ali, a partir do momento que eu já consegui meu índice e eu posso contribuir mais com a seleção brasileira, cara, eu não fiz também nada assim, então eu vou me prejudicar, vou fazer todo o polimento. Não, você faz um certo polimento pro Troféu Brasil, na época, não sei se era Troféu Brasil, Maria Lenk que chamava. Cara, mas assim, de verdade, eu não consigo assim, ser diferente. E é o que realmente o que vai, tipo assim, eu acho que depois as recompensas vêm, tanto é que a gente, né, nós fomos décimos lá em Pequim e depois a gente foi finalista em Roma. E eu acho que na natação feminina, eu sempre lutei tanto pela natação feminina, porque eu acho que seria contraditório você lutar pela natação feminina e quando um revezamento ele tem a chance de conquistar uma vaga, aí você não vai dar o seu melhor. Então, que luta é essa? Porque falar é uma coisa, agora você vai lá e fazer realmente é outra. Eu sempre defendi muito a natação feminina, né? Desde a época, desde a década de 90, eu sempre quis que realmente a natação feminina tivesse mais destaque. Pô, a chance é essa de você contribuir, você não vai? E foi muito legal quando a gente se classificou para Pequim. Isso é uma realização de um sonho, né? Porque é um sonho individual, mas é um sonho coletivo meu que eu sempre tive, classificar as meninas, principalmente o Atuca nadando peito, que foi um dos estilos que a gente tinha mais dificuldade das meninas chegarem no nível internacional, né? Numa melhor classificação. Então, meu, é assim, eu tenho muito orgulho dessa seleção. Acho que é o que dá sabor a tudo mesmo, né? Acho que a gente fazer isso pensando na equipe, cara, foi muito legal, foi muito legal. Fabiola, e a gente sabe que logo depois de Pequim ali vieram os trajes super tecnológicos em 2009, e esse ano Aham, foi um ano
que você arrebentou, nadou, bateu o recorde das três Aham, Américas de 50 costas, aham, 27,70. Foi um ano muito aham, especial e o Mundial de Roma que foi especial, acho que para você, para a também. natação brasileira, né? Queria que você falasse desse Aham. 2009 Roma e como que foi. Eu acho que 2008 já começou essa era dos super trajes, né? Lá nas Olimpíadas ainda estava, a gente ainda não tinha muito conhecimento dos super maiôs e tudo mais. Acho que o Naked ainda quase ninguém usava, né? Mas foi uma crescente assim para chegar em 2009 e a gente conseguir ter acesso a esses trajes que faziam, né, diferença para alguns atletas mais, para alguns atletas menos. E algumas pessoas falam assim, ah, era psicológico. Não, não era psicológico, gente, você não melhora. Eu lembro que a Carol Mussi melhorou 10 segundos no desrespeito, né? Cara, não é psicológico, né? Você realmente muda a posição do corpo. No meu caso, eu só melhorei, tipo, mais ou menos assim, né? De nadar sem o traje, com o traje, logo na sequência, assim, tipo, mais ou menos meio segundo. Não foi uma coisa, assim, tão absurda, né? No sem costas. Cara, a tecnologia é incrível, né? Igual quando a gente está vivendo esse momento de pandemia. Todo mundo antes podia fazer live, poderia entrevistar as pessoas, usar tecnologia, mas não usava, né? É, mas algumas situações forçam, né, a você fazer de algum jeito diferente. Então, veio os trajes, cara, ou você usa ou você vai ficar de fora. Então, assim, você usando ele, o que que ele faz você? Cara, ele te ajuda a flutuar mais, ele te ajuda a você ter menos cansaço no final da prova. E é uma sensação completamente diferente, né? Você desliza mais e você tem que aproveitar de tudo isso naquele momento. Então, e você vai se adaptando, né? 2008 foi muito legal, que eu vou falar 2008 para chegar em 2009. Eu só lembro assim, o Diogo falou assim, fala, Fabiola, por que você não vai direto no ponto? Eu falei, mas tem que explicar o que aconteceu antes para explicar o que veio depois, né? Então, para falar em 2009, eu vou falar em 2008. O Diogo que vai me desculpar quando ele escutar aí o podcast. O Brasil fazia parte das Copas do Mundo, né? A gente era país sede, então o Brasil sempre mandava atletas para todas as etapas. E, não sei se vocês lembram, mas o critério era que os três primeiros melhores índices técnicos do Brasil podiam escolher qualquer etapa. E a partir depois, né, do quarto para baixo, poderia escolher somente três. E eu nadei bastante Copa do Mundo, né? 2000, 2001, 2003, 2005, enfim, nadando nas Copas do Mundo, sempre participava de três etapas, que era um clusterzinho, né? Ou escolhia a Europa, ou escolhia a Oceania, ou escolhia, enfim, África do Sul. E, né, no Brasil a gente sempre nadava. E em 2008 foi a seletiva, né, foi no fim que eu pós Pequim, e tava todo mundo meio cansadão assim, né, voltando da China, pouco tempo pro fim, mas eu tava super motivada e nadei super bem os 50 costas depois das Olimpíadas de Pequim. E fiquei entre os três melhores índices técnicos geral, né? Porque as meninas sempre tinham mais dificuldade. Então, eu pude escolher onde eu poderia competir. E aí, né, conversando com o Diogo, ele falou assim: ah, se você pode ir em todas, por que você não vai em todas? E aí eu escolhi em todas. Até eu lembro falando pro Ricardo de Moraes, eu escolhi todas. Ele, como assim todas? Você não tem que escolher só três. Eu falei, eu não tô no critério que eu posso escolher todas? Tá, então eu vou escolher todas, porque nunca ninguém tinha feito isso, né? O Thiago Pereira foi fazer, eu acho que não sei se foi 2009, 2010, enfim. Mas eu fui a primeira brasileira que fez o circuito inteiro da Copa do Mundo. Cara, em 2008, daí eu fui para todas as etapas e eu, né, a cada vez que eu competia, eu ia melhorando, até porque tinha os trajes, eu fui já batendo os recordes sul-americanos e tudo mais. E acho que isso foi muito legal, me preparou muito para 2009, que 2009 eu estava, né, teve o Mundial de Longa, que eu já estava bem, né? A gente estava treinando na Itália, eu morava na Itália nessa época que foi o Mundial de Longa. Já estava com um treinador que era o André Admiro, já fazia 3 anos, né? Então você já amadurece com o treinador também, ele te entende melhor. Você já está mais adaptado aos trajes, não tem aquela loucura de ficar testando esse traje vai melhorar, não tinha mais essa parte, cara, que era estressante, né? 2008 eu lembro, a gente ficando na fila lá, a Gabi nadou sem borboleta no primeiro dia das Olimpíadas, né? Cara, a gente na fila lá, a gente ficou 3 horas no sol esperando o cara da Blue Seven chegar com os maiôs, porque a gente não tinha maiô para competir. Então, assim, 2008 foi muito estressante conseguir maiô para competir. Cara, 2009 já foi mais tranquilo. Então, acho que isso também interferiu. E daí, apesar de lá, né, foi super complexo que Roma foi aberto e era muito quente, a gente arrebentava os maiôs na hora de competir. Puta, e depois de 40 minutos ele colocando o negócio, rasgava. E eu, se eu não me engano, eu nadei o 4 por 100 medley, que a gente foi finalista, eu nadei com traje rasgado. Ah,
mas eu acho que essa questão de você estar sempre podendo melhorar um pouco, porque era uma tecnologia nova, né? Algo que te estava mudando no seu jeito de nadar, isso era muito bacana. E aí, 2009, eu não fiquei entre as 3 melhores do Brasil, né, para fazer a Copa do Mundo toda, mas eu paguei as outras etapas que eu não fui, eu paguei do meu próprio bolso e fiz o circuito de novo, né? E eu lembro que contabilizando 2008 e 2009, contando esses 2 anos, eu bati o recorde brasileiro e sul-americano, que era o mesmo, né? 29 vezes. Nossa. Então, praticamente, eu nadava e batia recorde sul-americano, nadava e batia recorde sul-americano, né? Incluindo aí 50 costas, 100 costas, 100 medley, que eu nadava também, né, nas Copas do Mundo, 200 costas, enfim. Então, eu acho que você vai numa... É igual assim, sei lá, esse negócio de live. Quanto mais você vai fazendo, você vai melhorando, você vai, né, aprimorando, as pessoas vão perdendo medo de algumas coisas, e enfim, acho que a tecnologia dos maiôs proporcionou muita coisa, né? Tinham todos esses problemas, eu acho que da igualdade, de não ter acessibilidade para todo mundo, e questões comerciais da Speedo também, enfim. Mas eu acho que foi uma época sensacional, assim, que você pôde nadar de uma forma diferente. Você sabendo nadar de uma forma diferente, você estava melhorando sempre. É uma tecnologia que chegou que fez uma diferença absurda, né? E aí, né, o Mundial de Roma foi incrível. Acho que, cara, imagina, né? Você, tipo, dá um negócio. É igual, sei lá, alguém tem internet, uma internet lentinha, de repente coloca uma internet mega, não sei quantas gigas lá para funcionar, o negócio vai tudo rápido, cara. É sensacional, né? Não tem como não gostar. Então, 2009 foi assim, todo mundo voando, bom demais. E aí você tem que se adaptar depois de 2010, que a gente não tinha mais os trajes, né? Mas mesmo assim, acho que você tem que entrar na onda e continuar. Pô, agora eu não tenho mais o traje, mas eu já aprendi esse jeito novo de nadar rápido. Então você tem que nadar rápido sem aquela apetrecho do maiô, né? Você fazer essa transferência. Então, para mim, eu senti um pouco isso. Apesar de a gente ter saído da Itália, voltado para o Brasil, tá com um outro treinador, começando um novo ciclo de novo, a nossa vida é sempre de recomeços, né? Nadei super bem em 2010, graças a Deus. Legal, que legal. Depois para o ciclo de Londres, né? Então aí acabaram os trajes, você continuou nadando bem e acabou sendo uma Olimpíada que o Brasil foi com poucas meninas de novo, né? Então Opa. não classificou nenhum revezamento e só com índice foi você, a Joana e a Graciele Hermann, se eu não me engano. E a É, Dainara? e a Dainara, verdade, no Luxemburgo. Lá. Queria que você falasse um pouco de como que foi esse ciclo, como é que foi essa competição em Londres e como que você se mantinha motivada, né, ao Aham. continuar alcançando os resultados que você continuou alcançando. Cara, eu falo que assim, a minha motivação, né, pós 2000 né, nessa minha parte, segunda parte da minha carreira, ela veio muito de um momento de 2003, quando eu não fui para o PAN de Santo Domingo, que foi o único PAN que eu não fui, né, que eu fui para 5 PANs e pulei Santo Domingo. Foi naquele momento meio ruim que eu tive assim na minha carreira e eu estava nadando mal, desmotivada, e eu fiz foi um processo doloroso para mim, assim, de não entender o porquê que eu fiquei de fora da seleção brasileira. Eu passei por né, um período de frustração muito grande, assim, e eu fui tentar entender o porquê que eu estava tão triste, tão chateada, tão desmotivada. E eu entendi que eu sempre me cobrei muito o resultado, né? E quando eu entendi ali em 2003 que a Fabíola Pessoa era mais importante que a Fabíola nadadora, né? O que importava era quem eu era, não o que eu fazia, né? O que eu fazia meio que era uma consequência. Cara, quando eu consegui internalizar isso e falar e sentir tipo assim, pô, a minha missão pode estar na seleção brasileira ou pode estar em outro lugar, pode estar na minha cidade, pode estar no meu quarto, pode estar na minha família. Não é porque eu sou na seleção brasileira que eu sou uma pessoa mais importante, né? Quando eu entendi isso, me livrei meio que de um peso que eu fiquei uma atleta muito leve de 2004 para frente, que assim, tudo é óbvio que a gente continua cobrando os resultados, mas era um peso diferente, não era uma atleta assim que me cobrava o tempo inteiro, apesar de eu continuar sendo muito disciplinada, né, os treinos assim, eu sempre fui muito rigorosa comigo mesma, mas cara, chegava na hora H e cara, não desse certo alguma coisa, eu não tinha o mesmo sentimento, sabe? Então assim, eu vivia com uma perspectiva diferente. Essa motivação de tudo bem eu pegar em primeiro e pegar em último, tá tudo certo. Te dá uma certa liberdade que faz as coisas fluírem melhor, sabe?
E eu também falei assim, olha, e também você já estava eu estava num nível na carreira onde eu poderia bancar algumas coisas, né? Então, assim, sei lá, cara, se a CBDA não quer fazer isso para mim, tudo bem, eu vou lá e faço. Tanto é que o meu primeiro treinamento em altitude foi eu mesma que paguei, eu, Diogo, a gente, né, para treinar para o PAN de 2007, pô, era um PAN no Brasil. Quem pagou o treinamento de altitude, eu fui fazer treinamento de altitude lá no México, pagando do meu bolso, porque tudo bem, a seleção brasileira não vai ter, pô, mas eu acho que é importante, eu vou lá e vou pagar e vou fazer. Então também me livrei um pouco de algumas amarras, assim, sabe? Que me davam mais liberdade. Eu nadava porque eu queria, não porque, enfim, era. Eu nunca fui obrigada a nadar, né? Mas eu estava nadando realmente assim por mim, porque eu gostava e por ter esse prazer. Eu acho que isso contribui muito para essa liberdade que você tem. Então acho que e aí isso foi acontecendo, né? Enfim, né? De 2006, 2007, 2008, enfim, de 2008 até 2012, esse ciclo, né? Olímpico, eu continuava nessa mesma com esse mesmo sentimento, assim, né? E foi um ciclo bem difícil, 2008 para 2012. Acho que vai chegar no final da carreira vai estar tudo mais fácil, pelo contrário, né? Foi um dos ciclos mais difíceis que eu tive, porque a gente saiu da Itália, né? Em 2009 acabou o Mundial de Roma, praticamente acabou o nosso projeto lá. Então, pós Roma, a gente já voltou para o Brasil, a gente ficou em São José final do ano, viemos para Brasília fazer um reconhecimento aqui com o Antônio Henrique para ver se a gente gostava do esquema. A gente gostou, a gente se mudou no dia 1º de fevereiro, né, de 2010, do ano seguinte. Então, 2010 e 2011 a gente ficou aqui em Brasília até o Antônio Henrique ter um problema pessoal e, enfim, ter que sair da equipe. E aí a gente ficou sem ter aonde ir novamente, e aí a gente acabou indo para Jacksonville. E nesse meio tempo, em 2011, eu tive um resultado, né, analítico adverso para metilhexanamina, que é um estimulante que pode usar no treino, né? Mas não pode usar na competição, mas era uma tomada, fizeram uma tomada de tempo naquela época, antes do Maria Lenk. Maria Lenk foi em maio, e essa tomada de tempo foi em abril. E aí eu ganhei um sachê quando eu comprei um negócio lá nos Estados Unidos, que a gente competiu em Michigan, que a gente foi nadar um Grand Prix lá. Aí eu comprei um negócio pela internet, e aí isso veio com uma amostra grátis. E era uma propaganda de cafeína. E na época, assim, né, eu acabei tomando essa cafeína na véspera da prova do 100 costas, que não valia, não era nenhuma competição, né? Então não era Troféu Brasil, não era nada. Cara, eu fui testada e daí deu que acusou essa substância, né? Que podia em treino, mas em competição, e eles consideraram aquilo lá como competição. Enfim, então foi um ano bem difícil, assim, que eu, né, fiquei uma época sem treinador, sem clube, nessa época que eu estava passando por esse processo de defesa, né? Eu tive um advogado aqui no Brasil, e aí fez o julgamento, eu ganhei 2 meses de suspensão, e logo na sequência teve o caso do Cezão, do Nicolas e dos meninos, né? Que eles foram testados no Troféu Brasil, então foi, né, no Maria Lenk, foi um mês depois. Cara, e todos os exames eles têm que ser mandados para a FINA, né? E depois de um mês eles dão resposta se aprovou ou não. Quando deu o tempo né, de sair a minha decisão se a FINA aprovou ou não, a CBDA tinha esquecido de mandar o meu teste lá para os estados, né, para a FINA, e eles não tinham nem analisado. Então, meu caso acabou chegando lá depois, o caso dos meninos, enfim. E aí eles não concordaram com esses 2 meses de punição, então eu tive que fazer um processo, né, internacional, e aí tive que contratar um advogado internacional, fazer o julgamento lá na Suíça. Então foi assim, cara, um segundo semestre de 2011 bem difícil, né? Eu competi essas competições de Finkel, de PAN, de Jogos Mundiais Militares, que também foi em 2011, passando por tudo isso. Nadei o brasileiro cara, eu fui lá eu lembro que meu julgamento foi tipo no dia 18 de dezembro, eu cheguei no Brasil no dia 19 de dezembro, nadei os 50 quilômetros, cheguei no voo da manhã, nadei a final à tarde, e bati o recorde brasileiro, sul-americano, alguma coisa assim, de 50 costas, nadei bem. E aí, no ano seguinte, né, tive uma suspensão de mais 4 meses, saiu, o resultado foi na véspera do Natal, olha, mais 4 meses de suspensão, e então não competi nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março, nem em abril, para nadar abril e ter que fazer o índice. Então, assim, foi, né, e com essa mudança de ter ido para os Estados Unidos, treinar lá em Jacksonville,
eu falo assim, só quem sabe o que eu passei foi o Diogo, que me acompanhou todos os dias. E é sempre até difícil de falar disso, porque realmente, assim, foi muito difícil. Mas eu falo que, assim, nossa, eu tive tanto apoio nesse momento todo, assim, foi tão legal também quando eu consegui o índice. Todas as meninas do Sem Costas comemoraram, tipo, a arquibancada inteira do Maria Lenk comemorou, que sabiam realmente, assim, né, da história de tudo que eu passei. Então, cara, só prova, assim, né, bastante, assim, tudo que eu construí, né, na natação, no esporte. E eu acho que foi a cereja do bolo, assim, né, até assim, se eu não fosse para Londres, não é que não ia fazer diferença, né? Mas já era olímpica, já tinha ido para as 2 Olimpíadas, já tinha contribuído muito. Mas se fosse para ir, eu iria. Se não fosse para ir, também tá tudo certo. Que eu fiz, né, tudo que eu podia para chegar lá em Londres. Mas foi realmente assim. O último ano ali, 2011, 2012, foi bem sofrido. Foi muito difícil mesmo. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo. Depois de muito sofrimento, deu tudo certo. Assim, cara assiste essa prova e fala assim, gente, nossa, o que passei na véspera dessa prova, ninguém tem noção. E eu fiz um 0074 e o índice era um 0082, né? Então eu consegui aí também por 6 centésimos. Então foi com muita emoção. Foi muito linda essa prova, Fabiola. Eu lembro que eu estava no Maria Lenk nesse dia como imprensa e eu lembro do momento que você Aham, encontrou com seus pais. Eu tirei até uma foto, eu vou ver se eu acho e te mando. E você aham. encontra eles assim, foi realmente muito emocionante. Danilo, pode ir aí, desculpa te interromper. Não, eu tô aqui, fiquei emocionado junto e vou te confessar uma coisa. A minha admiração, e não só a minha, a da natação brasileira é tão grande por você, Fabiola, que Aham. é, você citar esse momento difícil que você passou, todas essas coisas assim, eu nem lembrava dessa parte difícil e ruim. Quando você falou, eu lembrei, não é que eu não sabia. É tipo assim, eu olho tantas coisas boas suas que eu deletei essa parte É, difícil, e isso só prova o quanto bem você faz para a nossa natação e o quanto importante aham, você é. Obrigado, né, por isso. E uhum, agora eu quero fazer uma pergunta bem bacana. Quais aham. foram as 3 coisas? Todas as perguntas são bacanas, tá? É, não, assim, mas para a gente trazer uma memória extremamente bonita, vai. Vamos ver se você consegue ali ser bem pontual. Quais as 3 coisas que a natação te deu de mais importante e significativo? Eu acho que todos os aprendizados, né, que a gente se transforma, acho que o importante é a gente terminar melhor do que a gente começou. Então, acho que isso a gente só consegue realmente vivenciando um monte de coisa assim, né? Então, a pessoa que você se transforma é o que você vai levar para o resto da vida. Então, eu com certeza me sinto hoje uma pessoa melhor por tudo que eu vivi no esporte. Acho que é um dos maiores presentes que a gente tem. Com certeza as amizades, né, as pessoas que a gente convive, ah, não tem preço, né? O Diogo, ter conhecido o Diogo, né, e ter casado com ele, ter uma família agora, isso eu acho que são coisas que vão acontecendo durante a sua vida que você vai buscando, mas que assim, que as pessoas, eu acredito, né, assim, não só óbvio, o Diogo é muito mais próximo, mas todas as outras pessoas que você vai convivendo, elas vão te ajudando nesses processos todos, né, de formação, de crescimento, de aprendizado, de você aprender com os outros e se inspirar com algumas coisas que as outras pessoas fazem. Então, assim, as pessoas foram fundamentais, né? Os treinadores, tudo que eu aprendi com eles, é, né? E todas as pessoas. E eu acho que outra coisa, acho que eu diria que assim, né, a oportunidade que eu tive não só de ter ido estudar nos Estados Unidos, né, de ter aprendido uma outra língua, mas de ter me formado, acho que o esporte me proporcionou isso. E você tendo essas experiências, você tendo uma formação, você estudando fora, né, falar inglês fluente, te abre mais muitas outras portas, né, até direta e indiretamente, por exemplo, com a empresa que eu criei junto com a minha mãe, que, né, foi o sustento nosso aí por tanto tempo, ainda, né, hoje eu estou com um outro cargo, mas então acho que as oportunidades que o esporte te dá te acrescentam muito na vida. Então eu diria essas 3 coisas. Legal. Legal, legal.
A gente já vai falar desse novo projeto, né? E vamos encaminhar para terminar aqui, porque eu sei que você está corrida. Mas antes eu queria perguntar de como foi a decisão de parar de nadar, porque imagino que, Uhum, assim, mesmo tendo tido uma carreira de tanto sucesso, não deve ter sido fácil, né? E queria que você uhum, falasse ali do Swim for Change. A Tuca também uhum. comentou pra gente que foi uma das coisas mais emocionantes que ela já viu, todo mundo pulando na água ali. Como é que foi? Bom, eu acho assim, né? A minha carreira e do Diogo era junto, porque a gente fazia tudo junto, né? E eu sou 5 anos mais velha do que o Diogo. Então, assim, tinha algumas coisas que ele não tinha conquistado ainda, que a gente, como casal, a gente pesava, colocava na balança, né? A gente fazia tudo junto, a gente morava junto, a gente estava sempre junto. Então, pós 2008, eu estava e o Diogo não foi para 2008 porque ele estava muito bem, mas ele pegou uma mega gripe na véspera, no dia da prova dele, praticamente que era 400 medley. Mesmo assim, ele nadou para 4,19, ele saiu da prova e foi direto para o hospital, e o índice, se não me engano, era 4,18 alto, alguma coisa assim. Então foi uma judiação que ele não foi para Pequim. Então ele ainda tinha o sonho olímpico, apesar de ele de ter ido para 2004, né? Então a gente falou assim, não, vamos fazer mais um ciclo olímpico e vamos tentar 2012. Né? Eu tinha 33 anos, então era relativamente jovem ainda, né? O Diogo estava com 28, então o Diogo era bem jovem para parar de nadar com 28, porque para a gente voltar para o Brasil naquela época não era algo que a gente conseguia pensar, né? Enfim, então a gente fez esse novo ciclo olímpico até 2012 e de uma certa maneira, aí eu já estaria com 37 anos e a gente, né, já estava casado há algum tempo, a gente também, né, eu queria ser mãe, ele queria ser pai, a mulher tem que engravidar, né, então tem todo um processo aí físico que tem que passar. Então, assim, já estava meio que esquematizado que pós-Olimpíadas de 2012, não dava mais para a gente esperar, entendeu? Até eu ter 41 anos e ir para o Rio, não dava mais, né, em termos como mulher, né, para ter que ser mãe. É possível, é possível, mas a gente não queria, né, ter esse risco. Conheço várias mulheres que tiveram seu primeiro filho com 43, com 45, enfim, né? Mas a gente não queria esperar mais, né? De tanto que a gente já tinha esperado. E aí, 2013 foi bacana porque nós voltamos para São José dos Campos e a gente competiu somente pela cidade, mas a gente não participou de Finkel nem de Maria Lenk, a gente troféu Brasil, a gente fez um ano praticamente de destreinamento. Então, as competições que a gente participava foi só dos jogos regionais e dos jogos abertos, que você só tem a responsabilidade de uma certa maneira de ganhar medalha, mas não de performance. Então, eu treinava 3 vezes na semana, né? Eu não treinava com aquela intensidade, mas eu ia diminuindo um pouco o ritmo. E aí, no final de 2013, a gente fez essa competição chamada Swim for Change, ela virou uma competição bianual, né? Então a gente já fez a edição de 2015, 2017, 2019, a gente fez ela no final do ano passado também, que foi justamente para coroar e marcar essa passagem, né, da gente como atleta profissional para agora estar do outro lado, e a gente fez uma competição meio nesse formato dos atletas da seleção brasileira, os atletas já, né, consagrados, nadarem com atletas que estavam começando ainda no esporte. Então a gente fez uma competição de revezamento apenas, né, não teve provas individuais na primeira edição, e para marcar minha despedida também, né? E a gente trouxe alguns atletas internacionais, a gente trouxe o Charlie Houghton, a do sem peito, ai meu Deus, fugiu o nome dela agora, a Jessica Hardy, né? Recordista mundial, o marido dela que é suíço, né? O Dominique Demetrio, nadador de 200 livres, a gente trouxe uma menina da Rússia, a gente trouxe o Randall Ball, né, o nadador americano também, porque, né, como eles são nossos amigos também, então a gente fez uma competição meio que internacional, a gente correu atrás dos patrocínios todos, conseguimos, lutamos muito para conseguir esses patrocínios, mas conseguimos e fizemos essa competição justamente com esse intuito. A gente já contribuiu, né, com alto rendimento, agora a gente vai contribuir com a nova geração que está chegando, e o jeito que a gente encontrou naquele primeiro momento foi fazendo uma competição e os atletas brasileiros nadando, né, junto, os atletas campeões nadando com os atletas que estão começando lá em São José dos Campos. Tem 15 piscinas públicas aquecidas, então a gente fez um trabalho em 2013 também com essas piscinas, e nos anos seguintes também, ajudando inclusive a capacitar os professores, fazendo aulas
para eles teóricas e práticas dentro da piscina, então a gente acompanhou bem de perto assim essa comunidade aquática, né? Era muito legal ver essas piscinas competindo entre si, que tinha o Intercentro. E eu falo assim que uma das minhas grandes frustrações do esporte é não ter tido formatura né, quando eu me formei, por exemplo, da oitava série na época, né? Hoje é o nono ano, mas na oitava série para o colegial tem uma formaturazinha. Cara, eu não tive porque eu estava competindo. Aí terminou o colegial, não peguei a minha formatura também porque eu estava competindo. Cara, da faculdade, eu não consegui, né, ir no dia da colação de grau e na festa e tudo mais, porque eu também estava competindo. Falei, meu, eu nunca tive uma formatura de faculdade, mas agora estou encerrando a carreira, eu faço questão de fazer uma mega festa, que seja óbvio, né, com uma competição. Então também teve um pouco dessa motivação, assim, sabe? Eu queria encerrar realmente para encerrar esse ciclo. E assim, não foi difícil para mim decidir parar, né? Voltando na questão de decidir, porque eu já sabia que era um ciclo e que ia se encerrar, e eu tinha outros objetivos, né? E a empresa nossa aqui, né, já estava bem sólida. E então, assim, e que nem eu falei, essa questão do ressignificado, pô, o que eu vou fazer agora? Agora eu não sou mais importante, porque eu não estou mais na natação, enfim, eu já tinha vivenciado isso em 2003. Então, assim, emocionalmente até que foi bem tranquilo, assim, porque eu passei por essa questão em 2003 de não se sentir, sabe, ah, agora o que eu faço? Agora eu não sou mais importante, agora eu não tenho mais missão, agora eu não tenho mais utilidade, enfim. Então, então, acho que Deus foi bom demais, assim, para mim também, para me preparar. Para 10 anos depois eu conseguir parar bem tranquila. Fabiola, eu sei que a gente está abusando de você. Eu tenho uma perguntinha aqui. Seria com relação a esse momento que você está na Secretaria Nacional de Esporte. Existem alguns projetos aí voltados em desenvolvimento da natação, não, do esporte mesmo, em geral, desde Aham, a base ao alto rendimento? Como que está esse momento aí, essa linha de trabalho? aham. Bom, aqui eu estou dentro dessa Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, que é uma das 4 secretarias nacionais que a Secretaria Especial do Esporte tem. Então, o secretário especial é o Marcelo Magalhães, é como se fosse, né, um antigo ministro do esporte. A gente está dentro do Ministério da Cidadania, né? Além da minha secretaria, que é a Inclusão Social, tem a Secretaria do Alto Rendimento, que está sem secretário no momento, tem a Secretaria do Futebol. Está sendo criada em breve a Secretaria do Paradesporto e tem a Secretaria de uma agência de doping, né? A ABCD, a Agência Brasileira do Controle de Dopagem, que a Luísa Parente é a secretária. Então, assim, eu sou mais esse trabalho voltado para a inclusão social, realmente, né? Desse trabalho de base de todos os esportes, de uma maneira geral. E cheguei aqui há pouco tempo, né? Tô praticamente, eu também posso no dia 10 de fevereiro, e logo na sequência teve a mudança do secretário, e agora a nossa secretaria também perdeu 2 coordenações, que é bem burocrático, né? Você faz convênios, os nossos convênios a gente faz com prefeituras, estados ou alguma entidade federal, por exemplo, universidades federais ou Ministério da Defesa. E a gente tem alguns programas, né, dentro da secretaria que já são programas de sucesso, que é o Forças no Esporte e o Segundo Tempo, que são programas de contraturno escolar. Então, hoje, o maior programa aqui dentro da nossa secretaria é esse. Só que a gente chegou há pouco tempo, então assim, a gente está num processo de você criar novos programas, novos processos para que realmente assim o esporte chegue a mais pessoas, né? Fazer uma questão realmente da municipalização, de você ter mais esporte chegando em cada cidade, para mais pessoas. E o objetivo é esse. Agora, no começo, até você conseguir arrumar casa com todas essas mudanças, é bem difícil, mas o nosso objetivo é com certeza ajudar o esporte de base, e uma coisa que o Marcelo Magalhães tem na gestão dele é justamente o esporte escolar. Isso é um direcionamento que vai acontecer durante a nossa gestão. Um dos parceiros é a CBDE, que é a Confederação Brasileira de Desportos Escolares, que tem um orçamento específico para isso, né? A gente contribui com eles em alguns momentos, mas a gente tem essa confederação que também tem essa, digamos assim, né, atribuição, essa responsabilidade de estar trabalhando o esporte nas escolas, que eu acredito que é um grande caminho assim para o Brasil melhorar, né?
a nível, enfim, de você estar construindo atletas para chegar no alto rendimento e você ter mais atletas, né? Você ter uma capilaridade maior para você conseguir colher mais talentos quando chegar no alto rendimento. Então, é mais ou menos isso, só que é bem mais complexo do que isso. Sim, É com difícil de explicar certeza. no pouco tempo que a gente tem. Você acredita que seria possível, se seria possível, criar tipos de políticas públicas que municipalizem, que abranjam o país inteiro, né, incentivando a fomentação do esporte de um modo geral, tanto em instituições privadas quanto nas instituições públicas? Tipo, formas de incentivo. Não é que o governo tenha que investir dinheiro nisso, e sim que ele incentive que essas instituições e qualquer outro lugar fomente isso, porque vão ter algum tipo de reconhecimento, incentivo de uma forma geral. Eu enxergaria isso como um caminho, se fosse possível. Não, com certeza. Eu acho que existem o lado orçamentário, enfim, dessas possibilidades que você tem que ter dinheiro para fazer algumas coisas, mas existem um lado de ser realmente incentivo para você mostrar, né, os benefícios e você conseguir incentivar para que, principalmente, os municípios adotem medidas para que estimule realmente o esporte nas escolas, que existem competições entre as escolas para você estar selecionando os melhores alunos, atletas para estarem representando o Brasil em, enfim, jogos escolares, enfim, de 12 a 14 anos, depois de 14 a 17 anos. É um dos caminhos, né? Tá? A Lei Pelé, que é uma das leis que rege hoje, né, todo o nosso esporte, ela é de 1998, é uma lei, né, relativamente antiga e que precisa de vários ajustes. Isso também está sendo trabalhado nessa gestão para ela ficar um pouco mais atual, com mais abrangência, realmente com mais incentivo. É hora de realmente ter essa mudança, né, em algumas coisas. Envolve vários pontos, mas isso também está sendo pensado. Com certeza, a gente acredita nesse caminho, né? Tem algumas coisas que não deixam isso acontecer, mas que tem muita gente, eu tenho certeza assim, tem muita gente bacana trabalhando nesse aspecto, tem muita gente que ama o esporte, que acredita no esporte, que sabe que o caminho do esporte é transformador e quanto mais a gente investir e incentivar o esporte, melhor vai ser para o Brasil, não só em termos de resultados internacionais, de resultados nas Olimpíadas, não, pelo contrário, mas em termos de você formar melhores cidadãos. Eu acho que o grande benefício do esporte é justamente isso, é você ter cidadãos né, com mais autorresponsabilidade, mais patriotas, mais comprometidos, capacitados, porque o esporte também dá muitas oportunidades. Então, mas tem muita gente trabalhando nesse sentido, nesse aspecto. É óbvio que é uma cadeia muito grande, porque assim, tudo que é relacionado ao município, você depende, né, dos prefeitos, das equipes técnicas que eles têm para mandar, é muito documento, é muita certificação, que as coisas não acontecem realmente assim de uma hora para outra, né? Até para você poder, né, ter prestação de contas, você acompanhar tudo, tem que ser tudo muito minucioso, então tem muito documento que às vezes dificulta, por exemplo, muitas prefeituras têm dificuldade de você mandar todas as documentações. Às vezes você tem uma possibilidade de fazer algum programa lá, mas a cidade não consegue a mandar um ofício correto, fazer um plano de trabalho correto, e enfim. Mas o nosso papel é justamente estar ajudando e melhorando tudo que envolve, né, o esporte de base, a inclusão social, e o caminho é longo, mas a gente acredita que com certeza a gente vai deixar alguma sementinha, né, do bem plantada por aqui. Não, muito Show. legal. E bom ter essa visão, e aí a gente continua na esperança aí, querendo contribuir para que o esporte se desenvolva. Parabéns. Legal, Danilo. Fabiola, a gente está muito feliz de ter conseguido conversar com você. Muito obrigada, né? A gente sabe que a sua agenda é bem complicada, mas foi ótimo. É muito importante passar as suas experiências para os nadadores que estão na ativa aí, né? Você passou por tanta coisa. Então, a gente queria encerrar só te pedindo um recado, né? O nosso público é feito de bastante treinadores, nadadores novinhos, temos pais de atletas ouvindo também. Então, se puder deixar um recado final. Aham, não, bacana. Eu acho que assim, por mais difícil que o esporte seja, sempre vale a pena, né? Eu acho que esse caminho do esporte, igual o pessoal fala assim, tuas filhas já estão na natação? Eu falo, claro.
Eu quero que elas sigam no esporte da natação, né? Eu falo assim, vai fazer natação e vôlei, natação e alguma coisa, natação e atletismo. Mas o caminho do esporte é maravilhoso e não é fácil, né? A gente não chega lá porque, eu falo assim, algumas pessoas falam, você chegou lá porque você tem um braço comprido e você é magra. Não, né? Tudo é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, assim, é a gente ser coerente com o que a gente fala, o que a gente faz, isso é muito importante. E a gente ser também, a gente ter continuidade, a gente ter essa constância. Cara, não é um dia treinar bem, é treinar bem todos os dias, né? Não é um dia se alimentar bem, é se alimentar bem todos os dias. Não é um dia dormir bem na véspera da competição, dormir bem um mês antes da competição, não adianta, né? Eu acho que o grande segredo, né, para os atletas é essa constância e saber que, tipo assim, cara, cair faz parte, errar faz parte, não é o fim do mundo, a gente entender isso, assim, que acho que o brasileiro tem muito essa questão de, tipo assim, não poder errar, né, é uma coisa terrível, e não é, é só um passo a mais que você está dando, algum aprendizado que você está tendo. Então, acho que a gente ter essa flexibilidade, tipo assim, cara, não deu certo, ok, vamos tentar de outro jeito, tá tudo certo, né? É muito importante também. E a gente ter, acho que uma atitude, uma mentalidade, né, positiva de autorresponsabilidade. Eu acho que a gente tem que ficar esperando as coisas dos outros. Eu gosto de falar assim, tudo na minha carreira, cara, eu corri atrás de tudo, né? Por exemplo, na época que a gente não tinha um bom treinador, meus pais foram lá para trazer o Amaury. Quem que trouxe o Amaury para São José? Foram meus pais que foram, entendeu? Entraram para o conselho do clube para conseguir trazer alguém. Quando eu fui para os Estados Unidos, não foi nenhum olheiro que viu eu nadando bem, né? Naquela época nem tinha internet direito, né? Fui eu que escrevi as cartinhas. Então, assim, a gente correr atrás, né? Ter essa autorresponsabilidade, você não ficar esperando as coisas, esperar que tal pessoa faça tal coisa, esperar que tal coisa aconteça, esperar que tal coisa melhore, esperar. Não, a gente tem que. E aí a gente para de reclamar e a gente começa a ser mais protagonista da nossa vida. Eu acho que o brasileiro precisa muito disso, assim, sabe? Parar de reclamar. Tá, você pode fazer o quê? Você pode fazer alguma coisa para se ajudar ou para ajudar a situação? Então, de vez de reclamar, vamos fazer, né? Então, a minha mensagem final seria essa: vamos parar de reclamar e fazer mais. Perfeito. Perfeito. Bom, obrigada, Fabíola. A gente realmente assim te agradece muito aí pelo seu tempo. Foi demais. E podem Obrigado. contar comigo. Não deu nem para contar todas as histórias, né? Porque eu falo bastante. Eu falo assim, nossa, estou falando muito, mas enfim. Podem contar sempre comigo também, né? Sou uma pessoa aí, né, ocupada, mas sempre disponível para contribuir. Acredito muito nesse caminho, acredito muito no compartilhamento de ideias. Acho que esse momento agora de pandemia está sendo fantástico para as pessoas, né, se escutarem mais umas às outras, pedirem opinião uma mais para as outras, né, terem, né, podcasts e outros tipos de compartilhamento que ajuda realmente essa energia boa, né, tá fluindo e falar de coisas positivas. Então, contem sempre comigo para o que precisar, estou à disposição. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigada.